coisa é certa: nós amamos ser agradados, amamos receber palavras agradáveis, palavras doces, amamos ser elogiados, bajulados, mas temos uma tendência enorme, quase que absurda, de resistir uma exortação, uma avaliação, um conselho, uma correção. E a própria palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 12, versículo 11 o seguinte: é verdade que toda correção parece de momento antes motivo de pesar que de alegria. Porém, granjeia aos que por ela se exercitaram o melhor fruto de justiça e de paz futuramente. A princípio parece motivo de tristeza, parece que estamos sendo ofendidos, mas futuramente os frutos dessa correção virão. E é exatamente devido ao nosso orgulho, muitas vezes, que temos essa resistência às exortações, às avaliações, às correções. Nós não queremos ser contrariados, mas a correção, de maneira certa, vindo da pessoa certa, tem o intuito de nos fazer retornar ao caminho certo e também de nos tornar pessoas melhores. A correção revela que quem nos corrige é verdadeiro e nos ama. É bom, sim, vez por outra, nós recebemos uma palavra de elogio, uma palavra agradável, mas somente ouvir isso das pessoas ou somente nós dizermos isso às pessoas é totalmente errado, porque aí se torna já uma estratégia do demônio. Diz a palavra, por exemplo, em Lucas capítulo de número 20, que alguns homens chegaram até Jesus elogiando-o, mas aqueles homens na verdade estavam tramando contra Jesus. A palavra diz em Atos, por exemplo, que uma mulher escrava de um espírito maligno começou a seguir Paulo e os seus, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Mas Paulo fica cheio daquilo, vira para aquela mulher e expulsa aquele espírito que estava nela, porque na verdade era uma bajulação do demônio. Mas aquele que nos ama sempre irá direcionar a nós tanto palavras agradáveis quanto também palavras duras no momento certo. Um bom pai, uma boa mãe sempre vai direcionar ao seu filho e o exortar, o corrigir, às vezes até duramente. A palavra diz aqui, por exemplo, em Hebreus capítulo de número 12, versículo 7. Ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige? Amigos sinceros, amigos verdadeiros, nem sempre também vão vir até nós com palavras agradáveis. Às vezes eles também virão com exortação, com correção. Nem sempre eles irão dar tapinhas no nosso ombro, mas às vezes eles irão dar verdadeiros tapas na nossa cara, porque eles querem o nosso bem. Professores irão nos corrigir, líderes irão nos corrigir. 1 Coríntios 4:14 diz a palavra que Paulo escrevia dizendo: olha, eu vos admoesto-vos, eu vos advirto, eu vos corrijo como filhos amados, não como meus inimigos. Em outro texto ele diz assim: por acaso eu tornei o vosso inimigo por falar a verdade? Na verdade eu estou querendo é o bem de vocês. E meus irmãos e minhas irmãs, Deus, Ele sempre irá nos corrigir. Porque Deus, Ele se preocupa com a nossa alma, com a nossa salvação. E muitas vezes Ele vai direcionar para nós palavras duríssimas, dizendo: meu filho, muda de vida, meu filho, sai desse caminho, eu quero o seu bem. Preste atenção nesse texto de Hebreus 12. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desanimes quando repreendido por Ele, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Estais sendo provados para a vossa correção? É Deus que vos trata como filhos. Versículo 8. Mas se permanecesseis sem a correção que é comum a todos, seríeis bastardos e não filhos legítimos. Aliás, temos na terra nossos pais que nos corrigem, no entanto, os olhamos com respeito. Com quanto mais razão nos havemos de submeter ao Pai de nossas almas, o qual nos dará a vida? E a palavra de Deus diz em Apocalipse 3,19. O próprio Jesus diz à igreja de Laodiceia: eu repreendo e castigo aquele que amo. E esse tópico eu encerro com essa frase, irmãos.
nós devemos preferir o remédio amargo de Deus que o doce de Satanás. E se nós amamos também as pessoas, nós devemos também tomar uma postura de pessoas que corrigem, que exortam. Paulo, nas suas cartas, fala muito sobre correção, sobre exortação. A Timóteo mesmo ele fala, repreende, castiga, exorta esse povo aí. E o próprio Evangelho diz em Mateus capítulo 18, se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele. Somente se te ouvir terás ganho o teu irmão. Vai, repreende ele, exorta-o. Paulo em Gálatas capítulo de número 6, versículo 1 diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido numa falta, vós que sois animados pelo Espírito, exortai-o ou admoestai-o em espírito de mansidão. E é necessário enfatizar isso, que ao nós corrigirmos alguém, precisamos realmente corrigir com brandura, com mansidão, com amor, para não humilhar a pessoa. Aproveito para citar aqui a frase de Mário Sérgio Cortella, onde diz assim, um líder corrige sem ofender e orienta sem humilhar. O ouvir ou não as correções, as exortações, as repreensões, diz que somos ou não sábios. Porque a palavra diz em Provérbios 1,7 que os insensatos desprezam a instrução. E em Provérbios capítulo 15, versículo 5 diz assim que o tolo, ele desdenha, ele zomba da instrução do seu pai. Mas os que atendem à repreensão, os que recebem a correção, eles tornam-se sábios. Então, que possamos escolher o caminho da sabedoria e que possamos sempre receber as boas correções das pessoas certas e que também possamos tomar uma postura de alguém que está sempre exortando e corrigindo para que todos nós andemos nesse caminho certo até a vida eterna. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.